Você tem um Deus que age em seu favor. Você tem um Deus que é fiel na tribulação. Vamos adorá-lo? Vamos celebrá-lo? Ele é fiel! Oh! Digno de adoração. Celebremos com júbilo ao nosso Deus, com danças e com brados de vitória, pois só Ele é digno de adoração. Batendo palmas, entronizando o Rei e proclamando a sua grandeza, pois só Ele é Deus em toda a terra. Digno de adoração em todas as nações, levantamos o teu nome, Jesus. Digno de adoração em todas as nações, levantamos o teu nome, Jesus. Digno de adoração. Entronizando o Rei e proclamando a sua grandeza, pois só Ele é Deus em toda a terra. É digno de adoração em todas as nações, levantamos o teu nome, Jesus. Digno de adoração em todas as nações, levantamos o teu nome, Jesus, digno de adoração. Escute isso, querido. Agora há pouco, antes de começarmos o culto, estávamos tendo aqui a escola dominical, e a pastora Ângela refletia sobre Apocalipse, sobre o dia em que encontraremos com o amado das nossas almas face a face, sobre o dia em que a igreja vai se encontrar com motivo de adoração, com motivo do anseio dela. E ela falava sobre o Cordeiro, que é o leão que venceu. Mas ele vem como um cordeiro porque ele se entregou por mim e por você, querido. Ele vem como um cordeiro machucado, mas ele vem como um cordeiro vitorioso, digno do sacrifício dele. Por isso eu queria te desafiar nessa manhã a levantar as suas mãos aí no seu lugar, querido, e adorar a Ele como você nunca cantou essa parte. Você vai levantar o seu coração junto com as suas mãos e expressar isso em palavras, cantando ao digno, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Cante comigo. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, O louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor, a honra, a glória e o poder Para sempre. para todo sempre. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus, digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus, és digno de adoração. Em
todas as nações levantamos o teu nome, Jesus, digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus, digno de adoração. Talvez você esteja aqui hoje, você saiu da sua casa sem disposição nenhuma para adorá-lo. E você no seu lugar tem pensado: Israel, eu não tenho motivo nenhum para adorar a Deus hoje. O meu trabalho está horrível, a minha família não tem paz. Querido, Ele está no trono. Ele está no trono. Ele tem o governo, Ele tem o poder. Tudo está nas mãos do Rei dos Reis. E Ele vai agir em teu favor no tempo certo, no tempo dEle. E você tem motivos sim, querido, para adorá-lo. Ele é digno de adoração e isso basta. Em todos os lugares nós levantamos o teu nome, Jesus, digno de adoração. Em todas as situações nós levantamos o teu nome, Jesus, digno de adoração. Tu és digno, Senhor. Ele é digno. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei.
mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas, com nossas mãos levantadas, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, nós adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas, com nossas mãos levantadas, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas, com nossas mãos levantadas, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. O nosso Rei. Cante. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, adoramos o Rei, adoramos o Rei. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo-poderoso é o seu nome, Deus. Adore-o, Rei. Vamos todos tomar a nossa Bíblia e vamos levantar bem alto, bem alto. E nós vamos juntos fazer a nossa oração ao Senhor. É uma declaração, mas muito mais do que isso. É uma oração. Vamos fazer juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, alcança-nos mais uma vez nessa manhã com a Tua palavra. Que os nossos ouvidos permaneçam abertos à voz do Senhor.
que o Teu Espírito aplique no nosso coração a palavra do Senhor. Precisamos de Ti, ó Deus, precisamos de Ti. É na Tua palavra que encontramos vida. É na Tua palavra que encontramos o caminho para a vida eterna, para a paz, para a alegria, para a esperança. A Tua palavra é ela que nos sustenta, é a Tua palavra que nos direciona, é a Tua palavra que transforma o nosso viver, o nosso coração. Por isso, Pai, que a Tua palavra chegue aos nossos corações nessa manhã. Não permita, ó Deus, que o inimigo venha nos distrair nessa manhã. Não permita que ele venha tirar a nossa atenção desse lugar onde a Tua palavra é pregada, é proclamada. Deus, reconhecemos o tanto que precisamos do Senhor. Vem sobre nós. Vem. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Você pode se assentar, meu irmão. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos. Atos, capítulo 4. Na última semana, nós falamos sobre a igreja, a importância da igreja. A igreja, aquele lugar de acolhimento, aquele lugar onde abrimos o nosso coração, aquele lugar onde nós encontramos gente para ouvir a gente, aquele lugar onde encontramos pessoas que oram conosco e que carregam conosco os nossos fardos, aquele lugar onde Deus decidiu se revelar de uma maneira especial. Esse lugar é a igreja. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco sobre a igreja, sobre essa comunidade, a comunidade do reino, a igreja. O que é a igreja? Quais são as características da igreja? E quais não são as características da igreja? O que é que Deus faz nesse lugar? Como Deus trabalha o coração das pessoas na igreja? E como Deus zela pela igreja, zela pelos princípios que Ele trouxe para a igreja. E assim nós vamos continuar a leitura de onde terminamos na semana passada. Por isso eu queria que você abrisse em Atos capítulo 4, versículo 32. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura até Atos 5, 11. Portanto, Atos 4, 32 até versículo 11 do capítulo 5. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que foi que o levou a pensar em fazer tal coisa? Ah, Ananias, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido.
Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu: sim, foi esse mesmo. E Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Aqui nós temos um relato histórico da igreja. Havia um mover de Deus tremendo em Jerusalém, onde se deram esses acontecimentos. No dia do Pentecostes, um grupo de 120 pessoas estava reunido ali no segundo andar de uma casa, quando de repente, enquanto oravam, o Espírito Santo veio sobre essas pessoas, e diz a palavra de Deus que elas começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aquelas pessoas não conseguiram permanecer ali no segundo andar da casa. Elas perceberam que algo tremendo havia acontecido com elas. Elas perceberam que Deus as havia visitado e que Deus havia feito algo novo na vida delas. E por isso, mais do que depressa, essas pessoas desceram as escadas de onde estavam e começaram a proclamar o Evangelho nas ruas de Jerusalém. Logo, centenas de pessoas começaram a se juntar. Logo, aquelas centenas se tornaram milhares de pessoas, e elas começaram a ouvir o Evangelho, perceberam que algo novo estava acontecendo em Jerusalém. Pedro se levantou no meio dos 11 e começou a dizer para aquelas pessoas o que estava acontecendo. Pedro disse: está acontecendo o que foi nos trazido pelo profeta Joel. Joel nos disse pela boca do Senhor que nos últimos dias aconteceria isso, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E isso que vocês estão vendo e ouvindo é tão somente o cumprimento das promessas. Deus está cumprindo a promessa dele. Deus está formando um novo povo. Deus está formando uma nova comunidade. Deus está formando um novo grupo de pessoas no meio dessa multidão, pessoas que o amam, pessoas que reconhecem Jesus como Senhor, pessoas que começaram a experimentar esperança novamente. Jesus é aquele que ressuscitou, Jesus é o prometido de Deus, e vocês sabem disso. Depois da pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram tocadas por Deus. 3.000 pessoas tiveram a vida transformada. 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus e reconheceram: Jesus é o Messias. E logo começou uma comunidade diferente em Jerusalém. Não era a única comunidade que existia em Jerusalém. Havia lá naquela mesma cidade de Jerusalém a comunidade dos fariseus, havia a comunidade dos saduceus, havia a comunidade dos zelotes, havia a comunidade daqueles que eram prosélitos da Cilícia, havia a comunidade daqueles que eram prosélitos de outros tantos lugares, lá de Cirene. E de repente, lá em Jerusalém, no meio de todos aqueles grupos, no meio de todas aquelas comunidades, estava nascendo uma comunidade, a comunidade de Deus. Gente que havia sido tocada por Deus, gente que havia sido transformada por Deus, gente que havia recebido esperança de novo, gente que havia percebido: Deus visitou o seu povo, Deus está cumprindo as promessas, Deus está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade, Deus está nos chamando para Ele. Essa comunidade era tão linda, essa comunidade ela tinha tantas marcas e características maravilhosas. Havia gratidão no coração daquelas pessoas. Elas sabiam o que Deus havia feito por elas. Elas sabiam o que Deus havia feito com elas.
Elas sabiam de onde Deus as havia tirado, elas sabiam. E logo essa comunidade começou a receber a simpatia de todo o povo. Em Atos 2:47, nós percebemos que essas pessoas partiam pão em suas casas, participavam juntos das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Todo o povo de Jerusalém ficava admirado com esse grupo, ficava admirado com essa comunidade. É um povo diferente. Nós nunca vimos coisa assim antes. Nós nunca vimos gente tão livre, gente tão alegre, gente tão intensa, gente tão cheia de esperança. Havia simpatia. Os outros olhavam para esse grupo e ficavam admirados, ficavam maravilhados. Poucos dias depois, Pedro e João foram orar no templo. Viram ali um coxo de nascença, havia 40 anos. Ele pedia esmolas ali. E Pedro se voltou para ele e disse: olha, eu não tenho prata e também não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E num salto aquele homem se colocou de pé. E ele entrou no templo louvando ao Senhor e se agarrou a Pedro e João. E logo uma multidão se juntou a Pedro e João. E Pedro mais uma vez prega o Evangelho, anuncia Jesus, mostra-lhes que Jesus é a esperança, mostra-lhes que Jesus é aquele que pode mudar a história de alguém. E aquela comunidade cresce e chega até a 5.000 homens. Era uma comunidade alegre, era uma comunidade festiva, era uma comunidade que havia experimentado de Deus. Ali, naquele lugar, nascia a igreja. Ali, naquele lugar, nasciam aqueles homens e mulheres comprometidos com Deus por meio de Jesus Cristo. Ali, em Jerusalém, um novo povo surgia, um novo povo que havia sido alcançado por Deus, um novo povo que havia sido transformado por Deus, mais ou menos como a minha experiência e a sua experiência. Você conhece a sua história, você sabe de onde Deus tirou você, você sabe como Ele mudou a sua vida, você sabe como Ele colocou esperança no seu coração tão desesperado. Você sabe que Ele deu sentido à sua história, você sabe disso. E nós estamos aqui não por outra razão, mas porque um dia fomos alcançados por Deus, porque um dia Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, porque um dia estávamos perdidos e Ele nos achou, porque um dia estávamos presos e Ele nos libertou, porque um dia estávamos sem esperança e sem Deus no mundo e Ele encheu o nosso coração de esperança e de vida. Essa é a história de todos nós. Não é muito diferente da história dessas pessoas. Elas também estavam no mundo, elas viviam no mundo, oprimidas por Satanás, oprimidas por tantas regras, oprimidas por tanta religião, oprimida por tantos conceitos errados, oprimida por Satanás e pelo pecado, e de repente Deus as arrancou daquele lugar e deu-lhes nova vida. Como a nossa história, a minha e a sua. Aquelas pessoas sabiam, Deus nos alcançou, Deus nos mudou, Deus nos salvou e nos libertou. Assim como eu e você sabemos disso. Foi Deus que nos tirou de onde estávamos e nos fez ser parte do povo dele. Mas Deus não apenas nos arranca do império das trevas, Deus não apenas muda a nossa vida, mas Ele também estabelece princípios a partir dos quais devemos nortear a nossa vida. Deus não diz assim: bem, eu te salvei e agora você pode viver do jeito que você sempre viveu. Não é assim, absolutamente. Deus nos tira de um lugar e nos coloca em outro lugar e nos faz saber que nesse outro lugar existem outros princípios. Nesse outro lugar existe um outro padrão de vida. Nesse outro lugar precisamos viver de modo diferente do modo como vivíamos aqui nesse lugar. E aqui nesse texto nós percebemos algumas características da igreja.
Deus arrancou aquelas pessoas do mundo, arrancou aquelas pessoas do inferno, arrancou aquelas pessoas das garras de Satanás e trouxe essas pessoas para serem parte do povo dele, para serem povo dele, para serem igreja dele. E ele deu para essas pessoas princípios de vida, padrão de vida. E ele mesmo começou a agir nessas pessoas para que elas pudessem viver da maneira como ele sabia que elas precisavam viver. É por isso que no texto nós percebemos que grandiosa graça estava sobre eles. Nós lemos algumas características dessa igreja. Diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas eles compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Essa graça estava sobre a igreja. O favor de Deus estava sobre essas pessoas. E Deus mesmo, que havia tirado essas pessoas do inferno, do mundo, das garras de Satanás, Deus mesmo estava agindo sobre essas pessoas para que elas pudessem viver uma vida diferente. A graça de Deus possibilitava essas pessoas a viverem uma vida diferente. A graça de Deus estava sobre todas essas pessoas. Grandiosa graça estava sobre todos eles, capacitando-os a viver de modo diferente, capacitando-os a viver um padrão diferente, capacitando-os a andar de maneira diferente, capacitando-os a viver como igreja de Deus, como comunidade do reino, como povo de Deus. Capacitando-os a fazerem o quê? Capacitando-os a viverem na unidade. A unidade. Uma só era a mente e o coração das pessoas. Daquela multidão que teve a experiência com Deus, da multidão dos que creram, da multidão daqueles que tiveram um encontro com Deus, da multidão daqueles que tiveram uma experiência com Deus, da multidão daqueles que foram resgatados do império de Satanás por Deus, da multidão dos que creram. Um era a mente e um era o coração. Aquelas pessoas foram levadas por Deus a viver unidade. Aquelas pessoas foram levadas por Deus a andarem com uma só mente, um só coração. Era uma multidão. Havia ali gente mais idosa, havia ali gente casada, havia ali gente solteira, havia ali gente com filhos, havia ali avós, havia ali tios, havia ali naquele meio pessoas que eram das mais diferentes profissões, havia ali empregados, havia ali patrões, havia ali fariseus, havia ali sacerdotes, havia ali gente do grupo dos zelotes, havia ali gente que era livre, havia gente dos mais diferentes lugares, das mais diferentes posições sociais, das mais diferentes histórias, das mais diferentes origens. E por causa de Deus, porque foram transformadas por Deus, elas deixaram de lado tudo aquilo que as diferenciava e decidiram andar no mesmo caminho, decidiram andar na mesma direção, decidiram viver juntas por causa de Jesus. É mais ou menos o que acontece conosco aqui. Aqui nós temos gente dos mais diferentes lugares. Nós temos aqui gente das mais diferentes idades. Temos aqueles que são mais idosos e temos aqueles que são mais jovens. Os idosos dizem para os jovens: olha, eu já vivi muito, calma, vai devagar, não é assim que as coisas acontecem. E os jovens dizem assim: peraí, mas você está ultrapassado, você não sabe de nada, eu tenho que fazer. Existem aqueles que são casados já há muito tempo e que dizem para os recém-casados: calma, vai dar tudo certo. E aqueles que casaram agora: não tem jeito, como é que é? Ela é muito diferente de mim, ele é muito diferente de mim, não tem jeito. Havia aquele grupo dos patrões e o grupo dos empregados. Havia aquele grupo de gente que sabia muita coisa, e que eram doutores, e que tinham muito conhecimento, e havia gente que não tinha conhecimento nenhum. Mas a graça de Deus estava tão intensamente sobre eles, que entre eles não havia mais disputa, entre eles não havia mais briga, entre eles não havia mais separação, entre eles não havia mais divisão, entre eles não havia mais competição, entre eles não havia outra coisa senão: nós somos um no Senhor. Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te servir? Como é que nós podemos andar juntos? Unidade, uma só mente, um só coração. As pessoas no mesmo lugar, apesar de serem tão diferentes, apesar de terem capacidades tão diferentes, apesar de terem histórias tão diferentes, porque foram alcançadas por Deus, elas começaram a viver os princípios de Deus. E os princípios de Deus nos levam a nenhum outro lugar senão a esse lugar de unidade. Não é o lugar em que um fala sobre o outro: não, mas eu que mando em você.
Eu sou maior que você. Sou eu que decido o que você tem que fazer. Não, isso não existe no reino de Deus. No reino de Deus estão todos juntos, caminham juntos, aprendem juntos por causa do Cristo que os salvou. As paredes, as divisões que havia entre homens e mulheres, jovens e velhos, tudo isso caiu por terra, tudo isso desapareceu. Os velhos começaram a entender os jovens começaram a entender os mais velhos, os homens começaram a entender as mulheres, ainda que às vezes pode parecer tão difícil entender as mulheres, não é verdade? Mas no reino de Deus, na igreja de Deus, eles começam a se entender, eles começam a dialogar. É verdade que as mulheres devem pensar o mesmo dos homens, não é verdade? Mas no reino de Deus isso não acontece, é uma só mente, é um coração, o coração do homem e da mulher, o coração de todos se une em Cristo, e eles começam a se entender, eles começam a ter diálogo, eles começam a crescer juntos. Essa é a característica do reino, essa é a característica da igreja. Não tem esse negócio, homens contra mulheres, antiga geração contra nova geração, idade tal contra idade tal, meninos contra meninos, não existe isso mais. A característica da igreja, a característica do reino, é a característica da unidade. Uma pessoa está aqui de um lado, a outra está aqui do outro lado, mas por causa de Deus, por causa da experiência com Deus, elas se encontram em Cristo, e elas se unem em Cristo, elas se resolvem em Cristo, as brigas são resolvidas em Jesus, os problemas são resolvidos em Jesus, é uma mente e um coração, é unidade. Essa é a característica da igreja. Essa é a característica do reino. Igreja não é lugar de disputas, igreja não é lugar de competição, igreja não é lugar de conflito um contra o outro, não é lugar de contenda, é lugar de reconciliação, é lugar de perdão, é lugar de caminharmos juntos em Jesus, é lugar de buscarmos a mente e o coração de Jesus. Essa é a característica de igreja. Por isso, não existe briga de nora contra sogra, nem sogra contra nora. Não, na igreja não. Fora da igreja, fora desse lugar para onde Deus nos traz, fora pode até existir, mas dentro da igreja, uma vez que fomos transformados por Deus, uma vez que fomos alcançados por Deus, não há como não haver perdão, não há como não haver reconciliação, não há como não haver unidade, não há como não andarmos juntos. Jesus nos leva a andar juntos, Jesus nos leva a estar no mesmo caminho, Jesus nos leva ao acordo, característica de igreja. Quando a Bíblia vai falar sobre igreja, ela diz, da multidão dos que creram, daquelas pessoas tão diferentes que creram, um milagre aconteceu, porque Deus fez o milagre acontecer. Um era o coração e uma era a mente. Um era o caminho, as pessoas andavam em acordo. Isso é característica de igreja, isso é característica do reino, isso é característica do povo de Deus, do povo chamado por Deus, do povo transformado por Deus, uma mente e um coração. E Deus é que nos capacita a esse lugar. A graça de Deus permanece sobre nós, a graça de Deus nos constrange a andar certos, a graça de Deus nos constrange a fazer o que é certo, a graça de Deus nos constrange a pedir perdão, a graça de Deus nos constrange a perdoar, a graça de Deus nos constrange a buscar a reconciliação, a graça de Deus nos constrange a unidade, a graça de Deus nos constrange a estarmos juntos, mesmo sendo diferentes, uma mente e um coração no meio daquela multidão. Não houve uma uniformidade de pessoas, continuava havendo homem e mulher, patrão, empregado, velhos e jovens, ricos e pobres, continuava a haver esses diversos grupos de pessoas na igreja. Mas ao invés desses grupos estarem separados, eles estavam juntos, uma mente e um coração, por causa de Jesus e da graça que estava sobre eles. Era unidade no meio da diversidade. Era uma multidão diversa, mas com uma mente e um coração, porque a graça de Deus estava sobre todos. Isso é característica de igreja. Mas essa não é a única característica de igreja. Deus não apenas nos capacita, Deus não apenas nos ajuda a viver em unidade, mas Deus também nos ajuda e nos capacita a viver no altruísmo. Nos ajuda e nos capacita a ser generosos, a sermos liberais, a sermos altruístas. Diz o texto que uma era a mente e o coração,
versículo 32, olha aí. E ninguém considerava unicamente sua, coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Eram pessoas altruístas, eram pessoas que, porque foram alcançadas por Deus, elas perceberam que da mesma maneira como Deus as havia alcançado, elas deveriam, no nome de Jesus, ajudar a alcançar outras pessoas. Ao invés de permanecerem olhando para o próprio umbigo, ao invés de imaginarem que o mundo girava só em torno delas, ao invés de imaginar que tudo na vida girava em torno delas, o umbigo, elas começaram a olhar para fora. Deus me alcançou, eu não fiz nada para que Ele me alcançasse, Ele me arrancou daquele lugar onde eu estava, por amor, por graça, por misericórdia, não que eu merecesse, mas porque Ele me amou, Ele me mudou, Ele se deu por mim. Eu não deveria fazer o mesmo? Eu não deveria também me dar em favor dos outros? Eu não deveria também deixar de olhar para o meu próprio umbigo e começar a olhar para os outros? Eu não deveria também começar a compartilhar daquilo que eu tenho, uma vez que Deus compartilhou dele comigo? Eu não deveria fazer o mesmo e compartilhar também com os outros? Essa é uma característica da igreja de Deus, o altruísmo. As pessoas deixam de olhar para o próprio umbigo, elas deixam de imaginar que a vida gira em torno delas, elas começam a entender que a vida não gira em torno delas e também a vida não gira em torno do outro, a vida gira em torno de Deus, a vida gira em torno do Senhor. Ele é o centro de tudo, Ele é o foco de tudo, Ele é a razão de tudo e tudo é dEle. E uma vez que tudo é dEle e nada é meu, então o Senhor dispõe das coisas da maneira como Ele quer, e a minha busca é sempre o de tentar perceber o que Deus está falando. Deus, como eu posso ajudar essa pessoa? O que o Senhor está dizendo para eu fazer? Eu devo ajudar agora ou não? Ou é o Senhor que está fazendo, o Senhor que está tratando? Como que é isso, Deus? Como que as coisas acontecem? As pessoas já começam a perceber que as coisas são delas, são do Senhor. E elas começam a buscar, a discernir Deus em todas as coisas. Deus, como fazer? Como agir? Como ajudar? A vida já não gira mais em torno de mim mesmo. Não sou eu que faço as coisas acontecerem. Não sou eu quem faz o mundo girar. Uma vez que fui alcançado por Deus, eu reconheço que Deus é quem faz o mundo girar. Deus é quem faz as coisas acontecerem. E por isso eu disponho todas as coisas para Ele. Essa é a característica de igreja. As pessoas se tornam altruístas. As pessoas se tornam generosas. As pessoas se tornam sensíveis a Deus. As pessoas começam a perceber o que Deus está fazendo em volta. Elas não ficam imaginando, o mundo é meu, tudo é meu, gira em torno de mim. Não, não, não. As pessoas não pensam, o meu bem-estar, é a minha vida, é o meu tempo, é o meu tudo. Não, Deus me comprou, Deus me alcançou, Deus me resgatou, Ele mudou a minha história, então tudo é dEle. E portanto, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Como o Senhor quer que eu administre esses recursos que o Senhor colocou nas minhas mãos? Como o Senhor quer que eu administre o tempo que o Senhor me deu? Como o Senhor deseja que eu administre as capacitações que o Senhor me deu? O que o Senhor quer que eu faça? A igreja é esse lugar onde Deus nos capacita a sermos altruístas, generosos, liberais. Deus não apenas nos arranca do império das trevas, não apenas nos faz igreja, mas Ele nos faz caminhar em unidade e nos faz caminhar em altruísmo, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros, abençoando uns aos outros. Mas também Deus nos faz caminhar na esperança. E é o que o texto diz, não apenas na unidade, não apenas no altruísmo, mas também na esperança. Diz o texto que com grande poder, versículo 33, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição nada mais é do que a palavra de esperança. O fato é que se Jesus tivesse sido crucificado e tivesse permanecido no túmulo e não tivesse saído,
as pessoas iriam dizer, como já disseram acerca de tantos outros: ele morreu e acabou tudo. Ele morreu e não teve como mudar a história. Ele morreu e não teve como fazer nada mais. No final das contas, a morte foi até mais forte do que ele. Ele pode ter expulsado os demônios, ele pode ter curado os doentes, ele pode ter ensinado as pessoas, mas aquele último inimigo, que é a morte, ele não conseguiu vencer. Como nós vamos ter esperança nele? Mas o fato é que Jesus não permaneceu morto. O fato é que Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. Ele venceu até mesmo a morte. Ele venceu até mesmo o último inimigo. E naquele lugar onde as pessoas viviam desespero, naquele lugar onde as pessoas viviam desesperança, Deus os arrancou desse lugar e as colocou num lugar de esperança, fazendo com que essas pessoas entendessem: Jesus ressuscitou, é possível a vida ser diferente, é possível a vida ser mudada, as coisas não vão permanecer do mesmo jeito. Se a morte tivesse vencido Jesus, é o fim, acabou tudo, não tinha jeito, mas a morte não conseguiu vencê-lo, a morte não conseguiu segurá-lo, ele venceu até mesmo a morte, o grande inimigo, e por isso há esperança. É possível haver mudança, é possível haver transformação. Essa era a mensagem pregada na igreja, era a mensagem da esperança, era a mensagem do Deus que age na história, é a mensagem do Deus que é poderoso para fazer novas todas as coisas, é a mensagem do Deus que é poderoso para vencer até mesmo o grande inimigo, a morte. Essa é a mensagem do Evangelho. Não existe nenhuma situação que não possa ser mudada por Deus. Até mesmo a morte pode ser revertida pelo Senhor, porque Ele venceu, inclusive, a morte. E essa é a mensagem proclamada na igreja. Enquanto do lado de fora a mensagem é: não tem jeito. Acabou tudo. Essa pessoa não vai mudar nunca. O Brasil não muda, tantos anos assim. É verdade. Se Jesus tivesse permanecido no túmulo, tudo isso seria verdade. Mas Jesus não permaneceu no túmulo, Ele ressuscitou, está vivo. E Ele reina, poderoso sobre tudo e sobre todos. E é por isso que tem jeito para o Brasil. É por isso que tem jeito para qualquer pessoa. É por isso que Deus pode continuar agindo e curando os enfermos. É por isso que Deus age restaurando relacionamentos. É por isso que Deus age convertendo pessoas para Ele. É por isso que Deus muda a história de famílias, de cidades e de nações. Porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Ele é o Deus de toda a esperança. Essa é a mensagem do Evangelho. A esperança, a possibilidade de mudança, do novo. Essa era a mensagem pregada na igreja lá atrás, e essa é a mensagem pregada na igreja em todo o tempo. Não são as circunstâncias que dirigem a vida, não são os homens que dirigem a história, não são os poderes desse mundo que venceram, não, Jesus já venceu, Ele ressuscitou, Ele está vivo, existe esperança, existe possibilidade de mudança, não é o fim para você, não é o fim. A igreja é o lugar da esperança, é o lugar da mudança, porque é o lugar onde Deus está. E Deus mesmo é quem capacita as pessoas a viverem os princípios da igreja. E graça grandiosa estava sobre todos eles. Deus estava agindo, ajudando as pessoas a viverem na unidade, ajudando as pessoas a viverem no altruísmo, ajudando as pessoas a viverem na esperança. E quando a desesperança começava a bater o coração de alguns, como começou a bater o coração de Pedro e João, vocês se lembram? Pedro e João foram presos, debaixo de ameaças, aí eles voltaram para a igreja, e a igreja orou, e a igreja se lembrou do que Deus fez, e logo eles voltaram a pregar o Evangelho, se lembrando, maior do que Herodes, maior do que os fariseus, maior do que as autoridades do povo, maior do que o sistema, é Deus, porque Jesus ressuscitou, vamos pregar, vamos anunciar o Evangelho. A igreja é esse lugar, é o lugar da esperança. Não quer dizer que as pessoas não vão vivenciar momentos de desesperança,
mas quer dizer que as pessoas, ao estarem na igreja, ao vivenciarem a vida da igreja, vão sempre encontrar esperança na igreja, porque Jesus, que é o cabeça da igreja, Jesus que age na igreja, Ele é a esperança da glória, Ele é. E Deus nos capacita a fazer isso. Deus é que nos leva para a unidade, Deus é que nos leva a perdoar uns aos outros, Deus é que nos leva a nos reconciliar uns com os outros, Deus é que leva a sogra e a nora a se darem bem, Deus é que leva os irmãos a andarem juntos, Deus é que leva o patrão e o empregado a se entenderem, Deus que leva os casais a se perdoarem, é Deus que age sobre tudo e todos, essa graça agindo na igreja e colocando no coração das pessoas a certeza, tem jeito, é possível, vai acontecer, porque Deus está vivo, Jesus ressuscitou, as coisas vão mudar, não vão ficar assim, não é por causa da minha força, não é a minha capacidade, é porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo e Ele age na igreja. Essa é a mensagem do Evangelho, é isso que Deus faz brotar na igreja, é isso que Deus faz brotar no coração do povo dEle, esperança, certeza de que Ele age, de que Ele vem, de que Ele muda, de que Ele faz coisas novas, sempre, em todo tempo. Mas a igreja ainda está no mundo. Quando o Senhor nos resgatou, quando Ele mudou a nossa história, Ele não nos tirou do mundo, mas Ele mudou a nossa história e nos manteve no mundo. Nós não fomos levados para o céu. O céu é tão diferente. No céu as coisas são tão perfeitas. Mas aqui, enquanto ainda estamos no mundo, vivenciamos batalhas nesse mundo. Satanás também ainda não foi lançado no lago de fogo e enxofre. Satanás também ainda continua agindo, continua tentando seduzir pessoas para ele. E ele continua atacando a igreja. E é o que lemos aqui em Atos capítulo 5. Enquanto a igreja vivia esse momento glorioso, maravilhoso, do Deus agindo na igreja, do Deus atuando na igreja, de Deus fortalecendo as pessoas na igreja, enchendo-as de esperança, nós lemos também que Satanás conseguiu encontrar espaço em alguns corações dentro da igreja. Ele encontrou espaço no coração de Ananias e Safira. É interessante que o texto nos faz perceber que Ananias e Safira estavam motivados não pelos princípios de Deus, eles não estavam seguindo o padrão de Deus, mas eles continuavam, mesmo dentro da igreja, continuavam a seguir o padrão do mundo. Diz o texto que José, versículo 36, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, José vendeu um campo que possuía, ele trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. E um homem, chamado Ananias, com Safira sua mulher, ele também vendeu uma propriedade. Ele olhou para Barnabé e disse, olha o que Barnabé fez. Uau, que coisa tremenda, que testemunho, que coisa maravilhosa. Então ele decidiu também, eu tenho uma propriedade. E Barnabé parece até que foi reconhecido na igreja. Uau, as pessoas até falaram dele, até chamaram a atenção para ele, olha só o que Barnabé fez. Eu quero isso também para mim. Eu também quero ser reconhecido, eu também quero ser admirado pelas pessoas. Eu também quero. Safira, o que nós temos aí? Nós temos uma propriedade, então vamos fazer o seguinte, vamos vender a propriedade. E vamos ficar com uma parte do dinheiro, e vamos entregar lá na igreja. E aí quando perguntarem para a gente fala assim, nós estamos dando tudo, olha como nós somos generosos, olha como nós somos dadivosos, estamos dando tudo também. Aí Safira, a gente vai viver assim o melhor dos dois mundos, a gente vai continuar vivendo do jeito que a gente sempre viveu, e a gente também vai receber os aplausos do pessoal lá na igreja, vamos fazer isso, porque Barnabé fez isso, e olha, até falaram dele, falaram, olha José, deram até o apelido dele, o Barnabé, era conhecido de todo mundo, Safira, olha como vai ser legal, vai acontecer com a gente. E eles fizeram isso.
E Pedro, quando viu a oferta de Ananias, Pedro disse: olha, Ananias, como é que Satanás encheu o seu coração? Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Como que você foi abrir espaço na sua vida para esses sussurros de Satanás? Como você foi abrir mão dos princípios de Deus para abraçar os princípios das trevas de Satanás? Aqui nós percebemos, meus irmãos, a primeira coisa é que Satanás não se importa de fazermos a obra de Deus. Ele não se importa, desde que usemos os seus métodos. Ele não se importa de crescermos, desde que crescendo usemos os métodos dele. Ele não importa se nós trabalhamos na igreja, desde que trabalhemos na igreja usando os métodos dele. Satanás não se importa se viemos à igreja e se louvamos a Deus, desde que continuemos a viver de acordo com o padrão dele. Ele não arrancou Ananias e Safira da igreja. Ele não impediu Ananias e Safira de servirem à igreja. Ele deixou que Ananias e Safira fizessem tudo isso, desde que usassem os seus métodos, desde que seguissem o padrão de Satanás. E o padrão de Satanás é o oposto do padrão de Deus. O padrão de Deus nos leva à unidade, não é verdade? É o padrão da cooperação, é o padrão da composição, é o de estarmos juntos, é o de nos perdoarmos, é o de nos reconciliarmos. E o padrão de Satanás é a competição. José deu, Barnabé deu, então vamos dar mais do que ele. Vamos fazer mais do que ele, porque a gente tem que receber esses aplausos, a gente tem que receber essa admiração, a gente tem que ser mais. Vamos lá, Ananias e Safira, vamos lá, Safira, vamos fazer isso. O método de Satanás é o crescimento, é o serviço por causa da competição, não por causa de Deus, não por causa de gratidão a Deus, não por causa de amor a Deus, mas por causa de amor ao próprio homem, por competição. Foi isso que Satanás levou Ananias e Safira a fazerem. Se o padrão de Deus é a unidade, é a composição, o padrão do mundo é a competição. Quem é que dá mais? Quem que dá mais? Quem que dá mais? Quem que trabalha mais? Quem é que faz mais? É Barnabé ou é Ananias e Safira? A questão não é o não serviço na igreja, a questão não é a não participação na igreja, a questão é a participação na igreja, é o serviço na igreja, movido por um padrão que não é o padrão de Deus, movido por uma competição, movido por uma comparação, movido pelo desejo de ser maior do que o outro, de ser melhor do que o outro, de ser mais admirado do que o outro, de ser mais aplaudido do que o outro. Esse foi o problema de Ananias e Safira. O problema é vivermos na igreja, não seguindo os padrões que Deus deu para a igreja, mas é vivermos na igreja, seguindo os padrões de Satanás dentro da igreja. Esse é o problema. Esse é o problema. É a competição, é o egoísmo. Eles retiveram parte do preço. E Pedro disse: espera aí, não era seu, vocês podiam ficar com ele, com a propriedade, não tinha problema, é de vocês. Deus não manda você vender a sua propriedade e dar tudo, não, vocês podiam ficar. Mas que negócio que é esse? Vocês querem tirar vantagem de tudo, tirar vantagem dos dois mundos, serem movidos pelo egoísmo. É meu, é tudo meu, e eu não compartilho. E mesmo quando eu compartilhar, eu vou compartilhar dizendo: é meu ainda, inclusive é parte é meu, é minha, inclusive eu vou receber aplausos, é mim, para mim, sou eu. Se o padrão de Deus é a esperança, então o padrão do mundo é a desesperança, é o pessimismo, é o nada muda, nada tem jeito. É Ananias e Safira: não vai mudar, eu posso estar dando tudo, mas eu não acredito que Deus vai cuidar de mim, eu não acredito que Deus vai suprir as minhas necessidades. Puxa vida, isso pode ser verdade lá com Barnabé, mas com a gente não. A gente sabe como que o mundo funciona, e o mundo, você sabe como que é. Então vamos reter parte, porque a gente não sabe se Deus vai ajudar a gente mesmo, não é verdade? Não tem jeito, o mundo é difícil.
que Deus fez com Ananias e Safira, que decidiram seguir a proposta de Satanás. Deus não apenas nos traz para a igreja e muda a nossa história. Deus não apenas nos dá princípios para vivermos a vida com Ele, e não apenas nos capacita a viver o padrão dEle, mas Deus também zela pelos princípios dEle, os padrões dEle. Deus zela. São caros para Deus, são preciosos para Deus. E diante dessa conduta de Ananias e Safira, que queriam viver o mundo dentro da igreja, queriam viver o padrão do mundo dentro da igreja, diante dessa tentativa de Ananias e Safira, Deus disse: não, não pode, não é assim, está errado. Isso não pode prosseguir, isso não pode seguir adiante. As pessoas precisam entender que a vida no reino é diferente da vida do mundo. A vida no reino é oposta da vida do mundo. Os padrões da igreja são diferentes dos padrões do mundo. E Deus disse não. E por isso Ananias e Safira morreram. Aqui percebemos um grito de Deus, do zelo de Deus para com a igreja, para com o povo dele, dizendo: meu povo, existe uma maneira de viver, existe um princípio de vida, existe uma caminhada, e eu não negocio isso, eu não abro mão disso. E para que vocês não tenham dúvida, o meu não vai ser um não incisivo. Ananias e Safira morreram. E essa é uma mensagem para nós. Deus nos chama para vivermos na igreja. Deus nos chama para vivermos para Ele. Mas Deus é zeloso. Ele nos ama demais. Ele nos quer demais. Ele conhece os princípios da vida. Ele conhece a caminhada da vida. E se porventura começarmos a flertar com o mundo, e se porventura começarmos a dar espaço no nosso coração para Satanás, e se porventura começarmos a esquecer dele para ficar ouvindo Satanás, e se porventura começarmos a disseminar isso no meio do povo de Deus, Deus vai continuar dizendo não. A igreja é cara, ela custou o preço do sangue de Jesus, ela é preciosa aos olhos do Senhor, ela é. E Deus não vai fechar os olhos, Deus não vai tratar o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Deus não vai fingir que não tem nada acontecendo. Ele não vai. Ele não vai. Ele nos ama demais para nos deixar viver enganados. Ele nos ama demais para nos deixar viver sob a influência de Satanás. Ele nos ama demais para nos deixar perdidos no meio do povo dele. Ele nos ama demais, demais, para nos deixarmos serem maçados novamente pelas trevas. Ele nos ama demais para deixar que outros venham a nos contaminar. Ele nos ama demais para deixar que o fermento venha a levedar toda a massa. Ele nos ama demais para nos perder quando Ele nos comprou com o precioso sangue do Cordeiro. Ele nos ama demais para permitir que a igreja se perca por causa dessas ações das trevas. Ele nos ama demais. E por isso, no meio da mistura, Deus diz não. Porque Ele ama a igreja. Ele deseja preservar a igreja. Ele deseja preservar a mim e a você que estamos na igreja. Uau! Mas como é que Deus pode fazer uma coisa dessas? Onde que Deus quer chegar com isso tudo? A Bíblia nos diz, versículo 11: e grande temor apoderou-se de toda a igreja, e não somente da igreja. Não foi somente a igreja que reconheceu: Deus é santo, Deus é bom, Deus cuida, Deus zela. Deus não apenas nos traz para Ele, mas Ele cuida de nós enquanto estamos com Ele. Deus não apenas nos traz para Ele, mas nos protege, nos ajuda, nos instrui. Mas o temor não veio somente sobre a igreja. O temor também veio sobre todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Dentro da igreja e fora da igreja, as pessoas reconheceram: Deus
é Deus. Deus está vivo. Deus cuida do povo dele. Deus zela pelo povo dele. Deus zela pela palavra dele. Deus zela pelos princípios dele. Deus zela pelo padrão que ele estabeleceu para a igreja. Deus se importa. Deus não nos salvou, não nos arrancou das trevas e nos deixou soltos para andarmos de qualquer jeito. Deus nos arrancou do império das trevas e nos colocou na família dele para ser o nosso pai, sermos dele filhos. E por isso ele cuida, e por isso ele trata, e por isso ele zela, e por isso ele disciplina, e por isso ele chama a nossa atenção para ele, para que saibamos que ele está perto. Ele cuida, ele se importa. Ele não vai deixar que o fermento venha levedar a massa. Ele não vai deixar que a igreja se perca e se torne a cara do mundo, porque ela não é a cara do mundo, ela é a cara da igreja. Ela custou o preço do sangue de Jesus. Ela vai se tornar cada vez mais parecida com Jesus. Por isso é inadmissível para o Senhor que aqueles que são filhos dele vivam como se fossem filhos do diabo. É inadmissível. Os que são filhos de Deus devem viver como filhos de Deus e, portanto, segundo os princípios de Deus. O perdão, a reconciliação, a unidade, o altruísmo, a esperança, a entrega, a busca de Deus. Deus não vai deixar que os filhos dele vivam os princípios do diabo, a competição, a comparação, a disputa, a contenda, o egoísmo, o desespero, a desesperança, o pessimismo. Não, Deus não vai deixar. Ele diz não. Portanto, meus irmãos, se algum de nós tem alguma coisa contra alguém, é necessário haver reconciliação. Hoje mesmo, meu irmão, minha irmã, conserte a sua vida. Hoje mesmo. Viva como filho de Deus, como filha de Deus que você é. Acerte a sua vida. Deus vai te capacitar a fazer isso. É Satanás quem fica sussurrando nos ouvidos da pessoa, dizendo, não faz isso não, bobagem, bobagem. Isso é coisa de Satanás, que quer divisão, que quer competição. Isso é Satanás. A palavra de Deus sempre nos leva à unidade, à reconciliação, ao perdão. Faça isso. Se você tem alguma coisa contra alguém, conserte hoje. Hoje, ligue para essa pessoa, procure-a, conserte hoje, faça hoje. Faça hoje. Se você der um cheque sem fundo, resolva isso essa semana. Viva como filho de Deus, é caráter, é verdade, é transparência, é palavra, é honra. Se você pegou alguma coisa que não é sua lá na empresa onde você trabalha, essa semana devolva, viva como filho de Deus que você é. Deus vai te honrar, Deus vai te capacitar, Deus vai te ajudar a fazer o que é certo, o que deve ser feito como filho e filha de Deus que você é. Se você está falando mal de alguém, hoje mesmo conserte, procure essa pessoa, peça perdão. Não existe lugar ou espaço para fofoca na família de Deus, no reino de Deus. Não existe espaço. A nossa palavra é sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. O que é, o que não é, não é. É uma comunidade da verdade, princípios de Deus. Vivamos como filhos de Deus. E quando isso acontecer, aí vivenciaremos a simpatia de todo o povo. Aí nós vamos estar em alto conceito, versículo 13 do capítulo 5. Dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, porque sabiam, olha a coisa séria, Deus está com eles, Deus está com eles no meio deles. Mas o povo olhava com admiração. Uau, que povo é esse? E não foi por acaso que esse povo, anos depois ou décadas depois, foi o povo que Deus usou para virar o mundo de cabeça para baixo. Até que o imperador da potência mais poderosa da época disse, não tem jeito. Eu não posso mais lutar contra os cristãos. E o império romano, que era um império pagão, se tornou cristão, porque eles reconheceram, não tem como vencer esse povo. Deus está com eles. Esses princípios são de Deus. Essa vida é de Deus.
Igreja não é apenas o lugar de celebração, não é o lugar de expressarmos a nossa gratidão a Deus pelo que Ele fez, mas é lugar de caminharmos como filhos e filhas de Deus que somos, de acordo com os princípios de Deus. Igreja é lugar de graça, lugar de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ficar em pé. O túmulo está vazio. Você talvez esteja dizendo: não tem jeito, não tem jeito para mim, não tem jeito. Você não sabe de onde eu vim, mas eu sei o que Jesus fez. Queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Feche os seus olhos. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história hoje. Não é amanhã, é hoje. Deus quer te arrancar do império das trevas. Deus quer te tirar desse lugar de prisão de Satanás, desse lugar de mentira, desse lugar de engano. Deus quer te tirar. Mas o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para sair daqui? Basta você dizer: Senhor, eu quero, me tira, muda a minha vida, muda a minha história. O Senhor já mudou a história de tantas pessoas, muda a minha vida e a minha história também. Muda, Senhor, muda. E sabe o que vai acontecer? Ele vai mudar, Ele vai fazer, Ele vai, Ele quer, Ele quer. Você quer ter a sua vida mudada? Você quer que Deus mude a sua história? Você quer mesmo? Quer viver debaixo dessa alegria, da esperança, da paz, do perdão? Então peça a Deus para entrar na sua vida. Ele vai entrar e vai fazer tudo novo. Vai te fazer viver princípios que são princípios vencedores, maravilhosos dos céus. Princípios de Deus. De Deus. Eu quero orar por você. Não existe esperança senão em Jesus. Não existe vida senão em Jesus. Não existe verdade senão em Jesus. Fora de Jesus é trevas. E você sabe disso. Você que deseja hoje ter a vida mudada. Você que deseja hoje entregar a sua vida a Jesus. Ou você que está longe dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar com Ele, voltar para Ele. Levante a sua mão bem alto onde você está. Onde você está, levante a sua mão bem alto dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode levantar sem constrangimento algum. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Levante. Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe você, Jesus abençoe você, Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe. Agora eu quero pedir algo mais. Você que levantou a sua mão, sem constrangimento algum, pega as coisas que estão no banco e venha até aqui à frente ao altar. Eu quero orar por você. Venha, pode sair do seu lugar, saia do seu lugar. Saia e venha aqui à frente. Eu preciso fazer isso. Sim, você precisa fazer isso. Saia do seu lugar e venha à frente. Você precisa publicamente dizer: Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Senhor, eu me entrego ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor. Eu venho, e que todos saibam, disso, que eu me entrego, saia do seu lugar e venha no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Sim. Venha. Novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu
declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.